Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a região da Zona da Mata, todo o estado de Rondônia e de onde quer que vocês estejam assistindo e ouvindo o Momento Chave. Hoje eu trago uma convidada internacional aqui no podcast, no Momento Chave. Aproveitei a passagem dela pela cidade aqui de férias. Já já vocês vão saber quem que eu trago aqui. Antes de apresentá-la, eu gostaria de mandar aquele agradecimento às empresas que acreditam nesse projeto do Momento Chave Podcast, a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinet Fibra, a Farmácia Popular Bom Jesus e a Rolim Notícias. Então hoje, para o nosso episódio, trago aqui uma amiga de terceiro ano do colégio que leva uma carreira sensacional, né, fora do país, e a gente vai bater um papo sobre esse intercâmbio, tanto profissional quanto cultural, né? Eu apresento para vocês aqui a Aline Bergamin Furtado. Aline, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast, tá? Eu costumo já lançar uma perguntinha antes do pessoal se apresentar, e a minha pergunta para você sempre quis engenharia civil? Quando começou essa paixão sobre engenharia civil? Seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast. Grato por aceitar o convite. Olá, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Você já me apresentou, né? Me chamo Aline. O pessoal aí de Rolim talvez já me conheça. Eu nasci aqui, sempre fui daqui. E eu sempre quis engenharia civil. Desde que eu entrei no ensino médio, comecei a ter aula de física, de matemática, na Escola Luísio. Estudava ali, tinha excelentes professores. E eu gostava muito de estudar matemática e tudo mais, então sempre foi uma paixão. Só que eu fui descobrir mesmo que eu gostava de obra quando eu comecei a fazer estágio e tudo. No começo parecia uma coisa mais teórica, né? Eu gostava muito mais de fórmulas e cálculos, mas no final eu acabei me apaixonando mesmo por obra e tô aí até hoje. E então você é um daqueles casos, né, Aline, de pessoas que saíram aqui da cidade. Na época, eu não lembro se na época tinha faculdade de engenharia civil na cidade, mas você optou por sair. Como é que foi esse processo de sair? Tanto para você quanto os seus pais, eles sempre foram tranquilos nesse quesito? Como é que foi buscar uma faculdade fora de Rolim de Moura? Então, na época ainda não tinha engenharia civil em Rolim. Estava começando para ter o vestibular no ano seguinte, se eu não me engano, foi antes de eu sair daqui. E tinha na Unesc, em Cacoal. Eu cheguei a fazer vestibular, passei, mas na época muitos amigos indo embora para fazer cursinho e tudo. E eu queria tentar também, pelo menos uma vez. E aí pedi para os meus pais. Minha mãe no começo foi meio contra, não queria que eu fosse, mas eu acabei pedindo essa oportunidade para eles. E meu pai me deu 2 anos. Ele falou: você tem 2 anos para passar, senão você volta para casa. E aí eu fui para Maringá, porque muita gente já falava bem da cidade, né? Que tinha excelentes cursinhos lá. Ainda quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, fiz o vestibular em Maringá, mas acabei não passando. Então, quando eu estava lá para fazer o vestibular, eu já fui olhando o cursinho, já fui olhando o preço, mensalidade, já voltei para casa com tudo tabelado. E aí foi onde a gente decidiu que eu iria para lá e que eu ficaria por pelo menos 2 anos estudando. Aí no final, com 1 ano, eu passei. E já fiquei mesmo na cidade e continuei estudando lá. Passou em outras faculdades também, né? Mas aí o que te motivou? É a questão da cidade mesmo, a escolher a UEM? Eu passei na UEL também. E na época eu queria muito fazer a faculdade, né? Então eu já estava um pouco cansada do cursinho, queria muito entrar na faculdade logo. Mas a minha mãe acabou me incentivando a continuar no cursinho até eu passar na UEM. E 15 dias depois eu fui chamada na UEM. Então, foi muito bom, porque na época eu nem sabia, mas a UEL não tinha um intercâmbio no curso de Engenharia Civil. E a UEM sim. Então, no final, acabou acontecendo essa oportunidade de eu ir para fora, justamente por causa da faculdade que eu escolhi. Da UEM, né? E Aline, o propósito dessa entrevista é justamente o intercâmbio, né, com a França. E em que momento
quando você começou o curso de Engenharia Civil na UEM, você já vislumbrava fazer algum tipo de intercâmbio, mesmo que não seja a França, ou isso foi amadurecendo conforme o curso foi passando e você descobriu a oportunidade? Então, quando eu entrei na faculdade, o pessoal falava muito de quem tinha ido para o Ciências Sem Fronteiras, né? Que foi uma grande oportunidade aí que todo mundo teve, só que ele acabou em 2014, quando eu ainda estava no ensino médio. Então, eu entrei na faculdade, já não tinha mais, eu entrei em 2016, não tinha mais esse intercâmbio, essa oportunidade, e eu acabei pensando, bom, vou fazer aqui meus estudos e, se não der certo, uma hora vai aparecer uma oportunidade e eu vou conseguir ir. E aí, eu já estava no terceiro ano da faculdade, quando eu estava em um churrasco, assim, tranquilo. E tinham pessoas da UEM, inclusive tinha o Gabriel Souza, que é daqui de Rolim também. E ele comentou comigo, falou, eu tô procurando alguém para fazer aula de francês comigo, porque eu quero ir para esse intercâmbio da França. Eu já sabia que esse intercâmbio existia na faculdade, só que eu achava que era para pessoas que tinham família de origem francesa, que já falavam francês desde sempre. Eu achava que francês era impossível de aprender. Eu não achava que era uma coisa que eu pudesse aprender em tão pouco tempo. Como foi, a gente fez aula durante 6 meses e a gente conseguiu passar na prova, a prova do Delphi B1, que precisava passar, uma prova da Aliança Francesa, as provas vão até para Paris para serem corrigidas e tudo. E eu achava praticamente impossível, assim, eu não acreditava no potencial que eu tinha. E aí a gente começou a estudar nas aulas particulares e deu certo. Então, o requisito também para ir para esse intercâmbio teria que fazer a prova do francês também. Tem alguns intercâmbios que às vezes nem pedem, né, o requisito do idioma, mas nesse caso específico teria que ter um certo aproveitamento ali na língua lá do país da França, no caso. Exatamente. No Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, não precisava, né, dessa exigência na época, pelo que as pessoas que foram me explicaram, era que não precisava, quem foi para os Estados Unidos, entre outros, mas quando a gente foi para a França, precisou sim, e aí a gente fez essa prova para poder ir. Hoje eu não sei como é que tá, mas na época precisava sim. E aí você, então, passou, e como é que foi aquele sentimento, assim, de tô aprovado, vou para a França? É uma loucura, né? Ainda mais porque quando você passa, você tem que decidir muita coisa ainda. Você ainda tem que decidir onde você vai morar, como que você vai fazer, da onde que você vai arrumar todos os meios ali para possibilitarem os seus estudos. Então foi uma grande correria, assim, porque você descobre que passou, chega a carta de aceite da faculdade, você tem que correr atrás do visto, você vai para São Paulo, tudo é muito rápido. Isso foi quanto tempo de você ter esse aceite até chegar lá, pisar o pé na França? A gente teve 3 meses, assim, que eu me lembre, foi bem pouco mesmo. E eu lembro que eu ficava acordada de madrugada, porque eu precisava ter o comprovante de residência, não residência universitária, para poder ir tirar o visto. Porque eu precisava comprovar que eu tinha onde morar. Sim. E a residência não me respondia. Então a gente mandava e-mail e tudo, não respondia. E aí eu ficava acordada de madrugada tentando um contato, porque justamente por causa do fuso horário, né? Pensava, talvez de manhã alguém me responda. E de fato, um dia me responderam e eu olhei no relógio da França, era 8h05 na França, me responderam que eu estava aceita, me mandaram a carta e tudo, o comprovante de residência. Então também foi um grande sufoco, assim, mas no final deu tudo certo. Quando você chegou lá, que ano que foi isso que você pisou pela primeira vez lá na França? Foi em 2019. Eu cheguei na metade de 2019 lá. Ainda não tinha Covid, não tinha nada, então eu pude viver 6 meses de uma França normal, né? Sem restrição, sem nada. Mas depois, logo veio o Covid, e a gente teve que se adaptar e tudo, mas no final deu tudo certo. E o que eu ia perguntar justamente agora, Aline, era sobre os maiores desafios nessa questão acadêmica lá do intercâmbio, do estudo. E, tipo, você já salientou a questão do Covid, né? Tirando o Covid de lado, depois a gente entra nessa questão, quais são os maiores desafios que você vê do estudo, ou diferenças entre o estudo do Brasil, da faculdade, e o estudo lá, que você foi fazer esse intercâmbio, e para o pessoal entender, você também concluiu uma graduação lá na França, né? E essas diferenças, assim, acadêmicas entre o Brasil e a França? Então, na teoria, muita coisa se parece, né? Porque a teoria não muda, independente do idioma. Então, isso facilitava muito no começo, porque eu conhecia os números. Então, os números eu conseguia entender e acompanhar. Embora o francês falado ainda fosse muito difícil para mim, porque você falar com um nativo é diferente.
Então, os professores falavam muito rápido durante as aulas. No primeiro mês eu tive muita dificuldade de entender, mas depois, conversando com outros brasileiros, todo mundo me falou, é normal, esse primeiro mês é realmente um mês de adaptação. Então, no começo foi essa questão da língua falada. Depois, eu tive que me adaptar também à residência estudantil, que era muito pequena. Era um quarto de 9 metros quadrados com o banheiro dentro. Então, era realmente bem apertado e a cozinha era compartilhada. Então, a cozinha você pegava suas coisas ali no seu quarto, ia lá na cozinha, fazia sua comida, lavava sua louça e tudo, e depois você voltava pro seu quarto com as suas marmitas prontas e ali você só ia esquentando no micro-ondas durante a semana dentro do seu quarto mesmo. Então, era todo um processo de adaptação. Eu já morava sozinha antes, facilitou um pouco, mas eu ainda tive que lidar, né, com essa diferença. Mas no final também dá tudo certo. Eu passava quase o dia todo na faculdade, então ficava bem pouco no quarto mesmo. E aí, como é que foi ali nessa questão do seu curso lá e esse curso aqui no Brasil? Que você foi fazer um intercâmbio, e se você puder explicar pra gente essa diferença, qual é o nome do curso lá, porque, se eu não me engano, a engenharia é de Engenharia urbana. engenharia urbana, né? Isso. E aí é algo que tem algum foco na engenharia civil que você estava fazendo na UEM? Como é que foi essa questão? Exatamente. E engenharia urbana lá para eles é mais direcionado, então eu podia escolher entre duas especializações. Ou uma parte mais relacionada a transportes e tudo mais, ou a parte de construção civil. Eu optei pela construção civil porque já era algo que eu via muito na UEM, no meu curso de engenharia civil. Então, quando eu cheguei lá, era só um intercâmbio de 6 meses de estudos e 6 meses de estágio, mas eu conheci muitas pessoas que estavam fazendo dupla diplomação. E eu me interessei, quis ver como era, quis participar também. E aí fui falar com a coordenação, e aí eles me indicaram fazer a dupla diplomação, que seria 1 ano e meio de estudos, 6 meses de estágio, mas eu sairia com um diploma de lá. E nessa época também veio o Covid, o que eu não me deixava voltar para o Brasil, porque o Brasil estava numa situação difícil. Então, se eu voltasse, quase não tinha voo, mas se eu voltasse, eu não poderia voltar para a França enquanto a situação não se normalizasse. Então, eu acabei ficando por lá e fui fazendo a graduação, até que fui para o estágio e no final voltei para cá, já quase nem tinha mais Covid. Foi um período de incerteza ali, mas que no fim foi muito benéfico, né? Você pensava já em fazer essa dupla diplomação desde o começo? Já, porque quando eu fui ir para o intercâmbio, o meu orientador de intercâmbio, ele já me falou, olha, tem essa oportunidade, e eu fui sem bolsa. Na época, os alunos que iam com bolsa, eles não podiam aproveitar essa oportunidade porque você precisava voltar para o Brasil. O tempo que você ficou lá, você tinha que voltar e ficar no Brasil durante esse mesmo período, como você foi bolsista. E aí ele falou, você tá indo sem bolsa, aproveita e fica e tira o diploma lá. E aí foi o que eu fiz. Caramba. E Aline, e aí pra você, depois que você tava nesse período de Covid lá, teve momentos que você pensou em, de repente, em desistir, voltar pro Brasil, além dessa questão do idioma, né? Porque acredito que depois o idioma, para qualquer um, né? Tem aquela dificuldade no começo, provavelmente você passou por muito perrengue, mas teve algum momento que você, de repente, pensou, cara, não, minha vida não é aqui. E Quando a França ameaçou o primeiro confinamento, que começou um burburinho, vai fechar tudo, não vai mais ter avião, não vai mais ter nada, eu cheguei a comprar uma passagem para voltar para o Brasil. Só que essa passagem tinha uma conexão na Espanha e o avião só saía da Espanha às 3 da tarde. E a França fechou a fronteira ao meio-dia. E a França e a União Europeia inteira. Toda a União Europeia fechou a fronteira ao meio-dia. Então, eu não embarquei na França porque eu fiquei com medo de eu chegar nessa conexão na Espanha e eu não conseguir sair de lá. E eu ficar presa na Espanha sem conseguir. Talvez eu voltaria para a França de avião ou de ônibus, eu conseguiria dar um jeito depois, mas na época eu fiquei com muito medo e eu falei, eu não vou me mexer. Então eu fiquei, mas eu ainda tentei voltar, mas eu voltei exatamente, eu ia voltar exatamente no dia onde tudo fechou. E aí eu acabei ficando lá, e foi bem difícil o primeiro confinamento, porque a gente só podia sair de casa durante 1 hora por dia para fazer caminhada. E a gente tinha aula online, então era bem cansativo. isso lá em 2020, né? O primeiro ano da Em pandemia. 2020, exatamente. E nessa época eu trabalhava em um supermercado para ajudar nas despesas mesmo, né? Principalmente porque na pandemia o euro chegou aí a R$ 7.
e para os meus pais não precisarem, porque eles sempre me apoiaram muito, né, nos estudos, mas para não sobrecarregar eles, eu encontrei esse trabalho de estudante, onde era um supermercado drive-thru, e eu preparava as comandas, os pedidos. Então, na época da pandemia, o que normalmente eu preparava 100, 150 comandas por dia, eu cheguei a preparar 1.000 pedidos por dia. Porque era muita coisa mesmo, era muita gente comprando, ninguém queria ir no supermercado normal com medo de se contaminar, todo mundo ia lá de carro e só ficava dentro do carro e a gente colocava as compras lá dentro. E aí, como é que foi ali nessa questão agora voltando à questão acadêmica, da pandemia? Como é que a França estava lá? Porque, como você bem disse, 2019 você chegou, pegou 6 meses lá do estudo tradicional. E como é que foi essa transição ali? Como é que na França, a mesma coisa que no Brasil, essa questão de aula online, mudou alguma coisa que de repente poderia interferir no seu intercâmbio? Não, no intercâmbio não. Eu até fiz o processo de dupla diplomação durante a pandemia, deu tudo certo. O que mudou foi que eu achei que eles foram muito rápidos. No dia seguinte que fechou tudo, eles já estavam com o Zoom funcionando, os professores se adaptando ali ao Zoom. Alguns não sabiam direito como funcionava, mas todo mundo tentando aprender juntos, alunos ensinando, faz assim. Ainda era aquele Zoom só de 40 minutos. Aí quando a ligação caía, todo mundo tinha que se conectar de novo, até tudo se normalizar. Nós tivemos muitas, né, provas à distância também, mas no final deu tudo certo. E aí, assim que a França viu que já estava numa situação onde dava para voltar, começou no modo híbrido, onde a gente tinha aulas à distância, mas a gente ia na faculdade para fazer tudo que era prático, para fazer prova e tudo. Isso, mas isso já em 2021. Exatamente, Eu cheguei aí pro estágio, porque eu fiz 1 ano de estudos, 6 meses de estágio e mais 6 meses de estudos, né? Então, eu cheguei aí pro estágio em 2020, no segundo semestre de 2020 eu fui pro estágio, que lá o estágio também tem essa diferença. Você para a faculdade, vai fazer seu estágio, faz o seu estágio o dia inteiro durante 6 meses, depois você volta para a faculdade. Não é igual no Brasil, que a gente estuda de manhã, né? faz o estágio à tarde, ou às vezes estágio o dia inteiro e estuda à noite. Não, lá é separado por semestres. Então, eu fui fazer o estágio e eu ainda peguei o segundo confinamento, que era um confinamento onde todo mundo que podia fazer home office ficou em casa, mas quem não podia, por exemplo, obra, usina, podia ir para o trabalho. Então, eu ia para o trabalho normal, enquanto todo mundo que eu conhecia estava no home office, né? E isso era bom, porque eu acabei, né, vivendo do mesmo jeito, vendo outras pessoas, mas também teve o lado ruim, peguei Covid trabalhando, mas no final deu tudo certo. Caramba. Aline, e como é que foi esse processo além do idioma, assim, de adaptação cultural? Teve alguma coisa que te marcou, assim, a diferença gritante entre Brasil e França? No começo, muita coisa choca a gente, e no começo a gente tem a tendência a se fechar um pouco e rejeitar tudo que é novo, porque a gente sente muita saudade do nosso país. Mas com o tempo eu fui entendendo que era melhor eu me adaptar, e hoje eu já me adapto muito bem, aceito tudo como é, assim, não tento negar nada. E teve algumas coisas, assim, a barreira da língua, como eu disse. Quando você não consegue falar o idioma, é mais difícil de você se aproximar dos franceses, porque a comunicação fica mais prejudicada. Mas eles são bem receptivos com estrangeiros e tudo. E também no trabalho, assim, às vezes acontecem algumas coisas. Eu tenho bastante sotaque quando eu vou falar, então eu começo a falar e as pessoas já sabem que eu sou de fora, perguntam de onde você é e tal. Mas, no geral, assim, é tranquilo. Qual que é a maior diferença, assim, do brasileiro e do francês? A gente é muito de toque físico, né? A gente é muito... E principalmente depois do Covid, já teve esse distanciamento um pouco, né? De não tocar, não quer falar comigo, pede licença, bom dia, não me toque. Os franceses já são mais fechados, mais retraídos. Mas com o tempo ali, quando você vai conquistando, eles também são bem gente boa. Gente boa. Aline, e quando você finalizou o intercâmbio, você ainda teve que voltar pro Brasil para concluir a sua graduação, né? Quanto tempo você ainda estudou daí na UEM? Isso. Normalmente a dupla diplomação, para cursos que já têm esse acordo fechado desde o início, por exemplo, a Federal do Paraná tem esse acordo muito bem definido. Então, o aluno faz 3 anos de engenharia na Federal do Paraná, vai para a França, faz 2 anos lá e sai com os 2 diplomas, normal. Fez 5 anos, 2 diplomas. Na UEM, como isso não era previsto no acordo, foi uma coisa que a gente foi atrás para solicitar. Eu fiz 3 anos de engenharia, 2 anos de
engenharia urbana na UTC e voltei e fiz mais 2 anos na UEM. Então, ao total, fecharam 7 anos para eu ter os 2 diplomas. Mas eu não me arrependo, eu faria de novo se fosse preciso. E aí eu voltei para a UEM nessa época, ainda estava à distância, porque o Brasil ainda estava voltando, né, do Covid. Mas aí eu fiquei 6 meses aqui em Rolim, ainda fazendo as aulas à distância, e depois voltei para a UEM, fiquei mais 1 ano ali, 1 ano e pouquinho, e daí concluí os estudos. E aí sim que eu pude voltar para a França para trabalhar. Muitos colegas seus também tinham esse mesmo pensamento? Como é que era no seu curso lá? De fazer um intercâmbio, de sempre querer algo a mais? Como era, assim, suas amizades lá? Não, infelizmente, a gente tem que falar que as aulas de francês, elas não são baratas, né? Então, eu tive esse privilégio aí de fazer as aulas e poder correr atrás de ir para a França, graças ao apoio dos meus pais e de toda a minha família que ficou aqui, mas muitas pessoas não tinham essa oportunidade, não era uma coisa que a faculdade oferecia também, esse ensino. E até mesmo quando você chega lá, é muito difícil você se manter. Então, eu consegui esse trabalho, que foi o que me permitiu me manter sozinha enquanto eu estive lá. Depois de 3 meses eu consegui o trabalho, isso pagava todas as minhas contas. Mas, às vezes, não era uma coisa que estava prevista, né? Então, podia não ter dado certo. Então, infelizmente, não foi todo mundo que pôde ir. No ano que eu fui, nós fomos em 3 pessoas. No ano anterior, tinham ido 6 pessoas, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira. Mas não é algo que, por exemplo, nós temos uma turma de 40 alunos, né? Então não é algo que todo mundo consegue ir, infelizmente. Hoje, Aline, hoje você mora na França e trabalha por lá. Mas digamos que se você não tivesse ido para a França, não tivesse recebido proposta de trabalho e tivesse voltado trabalhando aqui, qual a importância que você dá para esse intercâmbio que você fez? Tipo, quanto ele agrega no engenheiro civil, por exemplo, aqui de Rolim de Moura? É uma capacidade de adaptação muito forte, porque você precisa se adaptar a uma cultura diferente, a um tipo de ensino diferente, pessoas diferentes. Então, você se adapta muito mais fácil depois de já ter passado por isso tudo. E também porque você não perde um pouco o medo de testar novas coisas, de novos desafios. Você se sente pronto para muita coisa. Então, eu acredito que, claro que também não sai dos planos um dia voltar a trabalhar aqui, eu vou carregar sempre essa bagagem comigo e me ajudou em vários âmbitos da minha vida, assim, realmente. Mas o lado como pessoa, né? Porque o lado técnico, como você bem disse, quase que se assemelha, obviamente deve ter algumas particularidades, mas esse intercâmbio ele serve mais para fortalecer como pessoa, digamos assim. Exatamente. O lado técnico, eu vi muito lá, uma grande diferença que eu vi foi que eles utilizam muito parede de concreto, que é um sistema mais rápido, né, de ser feito, em vez de ser utilizada a alvenaria. Aqui no Brasil, algumas empresas já utilizam, a Tec Verde, por exemplo, ela faz casas com parede de concreto, mas ainda é um sistema em desenvolvimento, então também tem isso. Eu vi algumas técnicas lá que podem ser aplicadas aqui, mas a gente não fica para trás, não. A gente também tá bem. Então, a engenharia de lá é mais desenvolvida em alguns termos? Tem. Onde tem mais recurso, tem mais tecnologia, né? Então, quando a gente vai fazer uma obra, tem mais. Por exemplo, a gente sempre faz obra com grua, porque a grua facilita muito, principalmente quando você vai fazer um prédio, né? Ela facilita muito ali para você subir tudo que você vai precisar, o seu material, seus equipamentos e tudo. A gente vê também novidades, por exemplo, às vezes você tem uma empresa empreiteira que vai, por exemplo, colocar janelas. Ela mesma já traz o meio de levantar as janelas, de colocar dela mesma, controla por controle remoto, por tudo. Então, o pessoal já é bem, bem avançado nessa questão de tecnologia. Aline, e voltando à questão do intercâmbio ainda, falando sobre as suas amizades, que conselho você daria para os jovens? Você disse que o financeiro é um ponto que pesa por conta das aulas de francês, mas nada impede de aprender. Algumas pessoas têm essa capacidade de aprender sozinhas também, né? E de repente tem aulas mais acessíveis aí. Que conselho você daria para esses jovens, até de Rondônia, ou seja, lá de onde você estudou, em Maringá, para que tem o sonho de estudar, fazer um intercâmbio, assim, o que você diria para eles, assim? Eu diria que quando a gente tem um sonho, tudo dá certo. Quando a gente faz um plano ali, traça metas, verbaliza essas metas, escreve essas metas, no final dá tudo certo. E então que, igual você disse, tem
cursos hoje na internet, quem consegue aprender e tudo mais. Realmente, na época, a gente precisava aprender rápido para poder ir, porque a gente tinha um prazo, né? Até o 4º ano da faculdade era o limite ali para ir. Mas que se você tiver ali 1 ano, 1 ano e meio, eu acredito que também seja o suficiente. Hoje em dia também a gente não se estuda mais por método tradicional tanto, né? Hoje você vai ver um filme com uma legenda em português ou a legenda em francês, às vezes um filme que você já conhece, que você já até conhece de cor o que está sendo falado, isso já te ajuda a melhorar o seu vocabulário, exatamente, ouvindo música. Eu conheço gente que aprendeu inglês de ouvir música, assim, e hoje fala super bem. Então, realmente, hoje, com a tecnologia, a gente tem muito recurso para poder aprender. E um conselho que eu daria é que, claro, todo mundo que eu conheci na faculdade procurou outros meios e hoje todo mundo se desenvolveu à sua maneira, tem gente muito bem e tudo mais, mas que se a pessoa realmente quiser ir para o exterior e que se for o sonho, que sempre vai ter um jeito de você conseguir ir com bastante força de vontade. Acredito que só agrega, né? Não só um intercâmbio na França, até se outras pessoas de outras áreas estiver assistindo, é algo que sempre agrega, independente do curso, né? Você acha que é por aí também? Acho sim, com certeza. E, inclusive, eu vejo pessoas que, se voltarem para o Brasil e tudo mais, não vai ser perdido esse tempo que ficou lá. Vai ser uma porta que vai ter ficado aberta, porque vai ficar sempre essa questão dos contatos, de onde você trabalhou e tudo mais. Então, eu acho que agrega sim, com certeza. Você se vê hoje, Aline, você comentou de um outro colega aqui de Rolim de Moura. As pessoas já mandaram mensagem para você, assim, te olhando como referência de uma pessoa que foi fazer um intercâmbio e hoje trabalha e mora fora, né? Concluiu a graduação e hoje mora. Tem essa opção, né? Fez a opção da moradia no exterior. Mas você já parou para refletir o quanto você é referência também para alguns estudantes aqui da cidade? Algumas pessoas já me mandaram mensagem, sim, perguntando como fazer, como o que tem que ser feito, né, para chegar lá, quais os passos. E isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz de poder inspirar e poder ajudar algumas pessoas. E eu também fui inspirada. Quando eu estava lá fazendo o intercâmbio, eu comecei a fazer o duplo diploma e tudo, pensando em deixar essa porta aberta, mas ainda, para mim, era difícil de realizar que um dia eu pudesse trabalhar lá. E eu via os stories de uma brasileira também, de João Pessoa, que mora lá, a Roana Zanotelli. E ela postava o dia a dia dela na obra como brasileira, aos 26 anos, tocando uma obra lá sozinha. E isso me inspirava muito e foi onde me deu vontade de continuar e de tentar também. Então hoje eu fico muito feliz quando eu posso ajudar alguém que quer ir. Inclusive, minhas redes sociais estão abertas, quem quiser perguntar, eu estou aí à disposição. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Muito bom. Aline, que você já comentou algumas características que você adquiriu e que as pessoas adquirem ao longo do intercâmbio. Mas para o engenheiro específico, analisando todo o intercâmbio que você fez, qual é a maior característica que seja benéfica para um engenheiro que ele adquire no intercâmbio, igual se você voltasse para trabalhar, por exemplo, aqui no Brasil? Isso eu acho que ninguém ensina pra gente na faculdade, mas a capacidade de comunicação é muito importante. Você precisa saber, e não falo nem da língua, você precisa saber conversar com humildade e com muito respeito, com muita, eu não diria proximidade, mas com muito. Você tem que saber conversar com as pessoas. Clareza, né, muitas vezes, né? Exatamente, porque dependendo da pessoa, se você não souber pedir, se você não souber falar, a pessoa não vai te ajudar. Então, quando você está numa obra, você depende de muitas pessoas, você não consegue fazer uma obra sozinho. Então, você precisa muito ter essa capacidade de se relacionar bem com as pessoas, isso é muito importante. E acredito que você deve ter passado bastante por isso, essa questão de barreiras de comunicação, tirando a questão do idioma, de você aprender o francês. Digamos, já se comunica bem no francês. Eu digo isso porque você mencionou pra gente que o francês era mais fechado. Então, o brasileiro, por si só, chega aqui, acabei de conhecer meia dúzia de palavras, já acha que tem uma certa intimidade. Você teve problemas assim também lá, de você achar que de repente já tinha uma certa intimidade com a pessoa e se comunicou de maneira errada? Acontece sim, e acontece também de às vezes o que você fala em português, traduzido para o francês, para você não soa da mesma maneira. É como se você falasse de uma maneira mais fácil em outra língua, até o inglês e todas as outras línguas, é como se você falasse mais fácil em outra língua,
só porque não é seu idioma natal. Então, você não percebe que você tá, às vezes, falando uma coisa que é meio ríspida, ou às vezes uma coisa muito próxima, uma coisa muito, como falar, amigável ali demais, passando um pouco do ponto. Então, tem toda essa questão. E eu acredito que isso na faculdade a gente não aprende. A gente tá ali muito focado na teoria, como é que a gente vai construir, como é que a gente vai fazer, mas a gente esquece que uma obra ela é feita de pessoas, e de muitas pessoas. A obra que eu fiz, por exemplo, passavam 200 pessoas por dia, então eu tinha comunicação com muita gente. E chega uma hora durante o dia ali que você já não tá mais prestando atenção, que você só quer avançar, mas você esquece que tem uma pessoa na sua frente. Então isso é muito importante, você lembrar que sempre vai ter alguém ali, você precisa dessa pessoa. E agora já passando pro seu papel ali de engenheiro, você acabou de mencionar 200 pessoas que passavam ali pela obra, e é fundamental essa questão da comunicação, igual você disse, né? Até para qualquer profissão aqui também, né? Que você mencionou que a faculdade ela não ensina isso, e não ensina muitas coisas, né? Alguém que quer empreender, por exemplo, passa 5 anos de engenharia ali, faz o curso e pronto. Agora você quer abrir o seu escritório, quer montar e você precisa, tudo do zero de novo. A técnica você tem, né? Mas agora, Aline, falando sobre a questão da sua função lá, essa obra que você mencionou, por exemplo, qual que era o tamanho da equipe ali de engenharia? Quantos engenheiros trabalhavam com você? Como é que era essa divisão de função? Então, nós éramos em 3 diretores de equipes, e nós, pelas equipes, assim, nós éramos 7, mais um diretor que encabeçava todo mundo. Então, um diretor que encabeçava 3 diretores e mais 7 condutores de obras. Nós somos condutores de obras. Ali serão encabeçados por esses... Então, cada um com a sua área, né? Por exemplo, um diretor... Fora aquele diretor que está lá em cima, né? Então, um diretor aqui embaixo vai cuidar de tudo que é técnico, então, elétrica, tubulação e tudo mais. O outro vai cuidar de tudo que é fachada. E o outro vai cuidar de tudo que é acabamento arquitetônico. Então, a gente se separava mais ou menos assim. Já tem obras que se separam por zonas. Quando é uma obra muito grande, muito espaçosa, a gente se separa por zonas. Nessa obra, acabou que a gente se separou por zonas e por setores. Então, ficou uma coisa assim. A gente fazia o que fazia mais sentido no momento. Então, eu fiquei responsável no começo pela parte de fachadas. Então, fiz toda a parte de fachada e impermeabilização do prédio. Enquanto, por exemplo, os meus colegas estavam fazendo toda a parte estrutural. Então, os meus colegas ali subindo pilar, viga, laje, essa obra que eu tava... Tudo simultâneo. Tudo simultâneo. Então, essa obra que eu tava, foi feito um subsolo e um térreo em concreto, mas todo o resto foi subido em madeira. Então, pilar, viga, laje, tudo em madeira, já vinha pronto, em cima de caminhão com comboio especial, né, que era bem grande. Então, já vinha tudo pronto, só pegava com a grua e ia montando como se fosse um Lego, né. Chegou lá em cima, o último andar, concretou tudo por cima desses pilares de madeira para poder fazer a impermeabilização. Então, chegou ali num certo nível, no 4º andar da obra, eu comecei a lançar a fachada, porque já tinha o suficiente ali para eu começar a fazer. A fachada também toda em madeira. Então, a gente vinha com os painéis de madeira, colocando contra esses pilares e essas vigas, fixando tudo. E a gente fazia a obra de noite nessa época, porque os meus colegas que faziam a estrutura trabalhavam de dia usando a grua. Então, eu vinha, depois as minhas equipes chegavam 4 da tarde, eu ia até meia-noite com as equipes, fixando as fachadas para a gente poder usar a grua sem incomodar o pessoal da estrutura. Porque o nosso cronograma era muito curto. A gente aceitou o cronograma, porque a gente não queria perder o cliente, mas a gente sabia que era quase impossível. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos? A gente conseguiu. Era curto. Uhum. Era qual o tamanho dessa obra? 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados. E em 8 níveis, né? 8 pisos. Caramba. Então, a gente aceitou para poder dar certo. E então, a gente vinha colocando a fachada em madeira e tudo. Depois veio com as janelas, veio com revestimento metálico. Hoje já tem empresas que fazem a fachada toda pronta e você só coloca ela inteira com janela, com revestimento, com tudo. Nessa obra foi optado por fazer diferente, por fazer cada elemento no seu momento, para pegar empresas diferentes também, caso você tenha um atraso e tudo mais. E depois disso, eu acabei a fachada e tudo mais, fui para a parte de acabamento arquitetônico. Então, entrei para dentro da obra e comecei a lançar carpete, pintura, forro, tudo que era acabamento de gesso, parede divisória e tudo mais. Então, podia aprender bastante coisa. Então, é assim mais ou menos que a gente vai se dividindo. Conforme um condutor de obras vai se liberando, ele já vai indo para outro setor onde está precisando mais.
E aí foi onde eu saí da fachada e fui me ocupar de todos os níveis da obra, tudo que era acabamento arquitetônico nos níveis da obra, enquanto meus colegas ficaram com subsolo, cobertura e tudo mais. Eu acredito que essa parte, eu não tenho muito conhecimento, pergunto para você que é engenheira, um pouco diferente aqui do Brasil, porque aqui tem muito dessa questão do engenheiro ficar só com a parte da execução. Aí faz a execução ali, essa parte igual você falou de lançar carpete e tal, isso já fica a cargo do arquiteto e de interiores ali, né? Então, o arquiteto, ele te explica tudo que ele quer, ele escreve em contrato e tudo mais. Olha, você precisa colocar um carpete assim, assim, eu quero uma cortina assim, assim. E depois é a gente que pega a execução que vai mesmo comprar e ver qual é a empresa que vai colocar e tudo mais. É a gente que cuida dessa parte também. E como é que foi para você também, Aline, chegar lá e de repente, acredito que no estágio você já vivenciou isso, né? Eu tô falando agora da questão já trabalhando. No estágio você já deve ter vivenciado essa questão de gestar, né? De gestão de equipes. Teve alguma dificuldade nesse sentido? Você ainda tem dificuldade? Você já citou uma das dificuldades de gestão de equipes, que é a questão da comunicação, né? E a partir do momento que você começou essa obra aí, 2 anos do zero, né? Então, vocês ergueram, entregaram o prédio, né? E como é que como é que você lidou com essas dificuldades ao longo do tempo aí? Que acredito eu acompanho um pouquinho da sua rede social lá, e para quem não sabe, tem pessoas de múltiplas nacionalidades lá, né? Sim. Então, essa questão da comunicação, a gente, em português aqui, já eu e você, já tem uma barreira de comunicação que a gente precisa se fazer entender. Imagina lá na França, numa obra dessa complexidade, igual você falou, que você tem pessoas de vários idiomas e várias personalidades diferentes, né? Como é que foi para você, tipo, no começo ali da obra, ter que lidar com isso, lidar com cada um? Como é que foi essa experiência? Então, é muito interessante porque você conhece muitas culturas diferentes. Você tem que respeitar um calendário de várias religiões. Tem épocas que você tem que saber que durante o Ramadã, que é o período que os muçulmanos fazem jejum durante o dia e vão se alimentar só depois do pôr do sol, você tem que estar preparado para saber que a sua equipe não vai trabalhar do mesmo jeito. Ele está sem comer o dia inteiro, ele está sem beber água, então ele vai continuar trabalhando, mas vai ser diferente. Então você tem que estar preparado. Eles têm datas comemorativas que pra gente não são datas comemorativas, então são dias que você vai ter menos pessoas na sua obra. E às vezes, se você deixar para fazer uma coisa muito em cima da hora, vai chegar um dia que você não se alertou que era um feriado para uma outra religião e que você vai ficar sem alguém para fazer isso. Então você tem que também antecipar tudo isso. A obra é muito sobre antecipação, né? E essa questão também das culturas, por exemplo, eu trabalho com pessoas que me falam, no meu país mulher não trabalha, então é difícil, você tem que conquistar a confiança das pessoas para você explicar que, infelizmente, você tem que trabalhar e que você tá ali não para causar um obstáculo, mas para ajudar, que você tá ali à disposição e tudo. Então tem toda essa questão mesmo. E ainda na questão da língua, né? Já teve uma vez, por exemplo, de um funcionário chegar e falar: olha, caiu concreto na fachada, a fachada toda metálica, né? Precisa limpar logo antes que ele seque, né? E que estrague a fachada. E é em tal fachada. Explicou, tipo, leste, assim. E aí a gente mobilizou todas as equipes, colocou máquina pra subir e tudo. E chegou lá, não tem concreto nenhum aqui. Aí foi ver, era porque ele tinha se expressado errado e era outra fachada. Então a gente foi, mobilizou todo mundo de novo. Tira estoque daqui, que precisa passar a máquina, não sei o quê. Tudo de novo, foi perdido quase um dia inteiro nesse dia até encontrar onde é que estava o concreto. Então, são todas essas questões assim que... Mas também é uma troca muito grande, uma troca de culturas, uma troca de valores que a gente vai aprendendo e é uma grande oportunidade, assim. Hoje você, na equipe lá, você disse que você responde a um diretor, estamos assim. Então você tem, nessa divisão de equipes, qual o tamanho de uma equipe? Por exemplo, você falou de 3 equipes, quantas pessoas compõem aí? Então, nessa parte de acabamento arquitetônico, é tudo por hierarquia, né? Então tem eu, minha chefe, diretor e outro diretor em cima dele. Então, eu respondo minha chefe, que responde ao diretor, que responde ao outro diretor. Então, a gente vai seguindo. Às vezes, na correria, a gente vai se misturando e minha chefe tá de férias, já vai direto falar com o outro. O outro não tá aqui, precisa resolver logo, vai direto no maior e a gente vai se misturando. Então, para arquitetônico, a gente se divide assim, uma equipe de 3 pessoas com essa hierarquia, junto com o diretor que encabeça todo mundo. Chega na parte de técnico, tem um engenheiro. Na parte de fachada, uma engenheira, que no caso, né, já acabou essa parte.
Então, é assim que a gente vai se dividindo. Igual eu te falei, conforme a demanda. Quando tem muita demanda, a gente vai reforçar aquela equipe. Acabou aquela demanda, já passou. Se Então, reorganizando. vamos se reorganizar. Exatamente. É o que faz mais sentido no momento. Não tá fazendo sentido, tem alguém fazendo pouca coisa enquanto tem outro muito ocupado. Então, vamos sentar, vamos refazer aqui como é que a gente vai se dividir. Porque, como eu te falei, a gente tem pouco tempo. Então, se a gente desperdiçar recursos, principalmente recursos humanos, que já é uma coisa tão difícil, você vai colocar em risco muita coisa. Até da questão dessa mão de obra, desses operários lá, não sei qual é o nome dos pedreiros, digamos assim, aqui no Brasil, são pessoas que, tipo, só passa a massa ali, ou essa mão de obra é mais qualificada lá da França também? As pessoas são mais faz só A, ou elas já têm uma qualificação maior que você consegue alocar ela? Um dia o cara tá sentando a cerâmica ali, ou colocando uma janela, no outro dia ele já tá colocando uma fachada. É assim, eles fazem de tudo, principalmente porque na necessidade, né? Você sai do seu país para trabalhar em outro país, você acaba aprendendo muita coisa. Mas como a gente trabalha muito com empresa terceirizada, então, por exemplo, eu contratei essa empresa terceirizada para fazer o forro. Ele só vai fazer o forro mesmo. Então, se você falar, porque hoje alguém faltou, eu precisava que você fixasse essa madeira aqui para mim. Não, porque já não é mais o meu domínio. Se eu me machucar, tem toda essa questão da legislação, né? Porque que eu tava fazendo alguma coisa que não estava previsto. Então, é bem separadinho mesmo. Quem faz, coloca o carpete, vai só colocar o carpete. Quem faz a pintura, vai só fazer a pintura. E é assim. Entendido. Aline, queria dizer que você pode ficar à vontade, viu? Se quiser se deliciar e degustar com alguma coisa, que eu vou dar um recadinho agora sobre os nossos patrocinadores. Mandar uma menção especial à Farol, a toda a equipe da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, lá na pessoa do diretor José Ricardo. Mandar um abraço para todos os colaboradores da Farol e também a Alvorada Produtos Agropecuários, na pessoa da Daniela, gerente. Mandar um abraço para todo o pessoal, os colaboradores da Alvorada, uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo aqui em Rolim de Moura. Aline, voltando a essa questão de estrangeiros, no caso você brasileira, você tem oportunidade, qual que é o tamanho do seu leque hoje para trabalhar lá na França? Né? Quais são as maiores oportunidades? Se você não tivesse hoje nesse segmento dessa empresa, com o que mais você pode atuar, por exemplo, lá na França? Eu acredito que eu me dei melhor executando obras porque é onde eu tenho experiência, mas eu também poderia atuar com projetos, caso eu quisesse ir para essa área. Também com orçamento de projetos. Você tem toda uma equipe ali que fica só fazendo estudos e orçando para poder vender isso para o cliente. Então, é um leque muito grande, realmente. Na Faculdade de Engenharia Civil da UEM, só tem uma coisa que a gente não é habilitado a fazer, que são pontes. E eu também não tive formação na França, então eu não seria um domínio onde eu iria me arriscar, né? Principalmente porque é bastante perigoso. Mas todo o resto nós somos habilitados a trabalhar com. Inclusive, já tive muita vontade, por exemplo, de voltar para o Brasil para trabalhar com usina hidrelétrica, porque na UEM a gente estudava muito isso, né? Hidráulica, mecânica dos fluidos e tudo, mecânica dos solos para ver barragem e tudo mais. Então, é um leque muito grande de oportunidades e realmente, assim, a gente tem muita curiosidade, né? Quando vê várias coisas assim, eu acabo ficando com bastante curiosidade, então... E, Aline, essa questão da engenharia urbana, é algo mais difundido lá, aqui no Brasil também? Porque, pelo menos, eu não ouço falar de engenharia urbana ou de repente algum outro nome aqui no Brasil. Mas qual que é o leque lá? Isso é difundido lá? Isso é um curso que muita gente faz lá? E como é que é essa engenharia urbana no Brasil e na França? Então, para falar bem a verdade para você, os meus colegas que faziam engenharia civil no Brasil acabaram indo para outras cidades na França e aí fazendo engenharia civil mesmo. Como esse intercâmbio da UEM, ele era direcionado já para o TC em específico, para fazer engenharia urbana, foi onde eu fui fazer. Mas a questão da especialização de construção civil, igual eu te disse, era muito focada mesmo em construção civil. Acredito que essa outra especialização de transportes já siga mais para uma área de, vamos que estudar rodovias, ruas, semáforos e tudo mais, rotatórias. Então, eu acredito que seja mais isso. Mas, a princípio, quando eu fui para a especialização de construção civil, já foi mais direcionado mesmo, muito parecido ao que a gente via no Brasil. E como é que é essa questão, Aline, da receptividade das empresas francesas quanto a estrangeiros, até propriamente dos brasileiros?
a gente falou um pouco sobre pessoas, né? Questão de comunicação. Mas como é que hoje, você já está lá desde 2019, como é que você viu se é uma crescente de profissionais estrangeiros ou está estagnado, como é que é essa demanda por profissionais estrangeiros? É uma crescente e, inclusive, o Brasil e a França fizeram um acordo aí recentemente que até 2026 vão ser enviados 8.000 estudantes brasileiros para a França, 8.000? em troca de 1.000 estudantes franceses para o Brasil. Então, assim, realmente tem aí um incentivo muito grande da França em querer estudantes brasileiros. E muitos estudantes que vão para lá acabam ficando, sim, justamente por essa questão da oportunidade, né? Salário, benefícios, mais dias de férias por ano e tudo mais. Falta mão de obra também? Ou? É um pouco de falta. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, poucas pessoas na França queriam ir para obra, porque realmente tem dia que tá chovendo e você tá lá, tem dia que tá nevando e você tá lá, você não tá muito bem abrigado, né? Enquanto o seu prédio não fica pronto, enquanto você tá ali fazendo estrutura, colocando fachada, você tá ali trabalhando no frio, na chuva, onde dá, né? Então é um pouco mais sofrido mesmo. E também muitos brasileiros vão e acabam se apaixonando, se interessando pelo país. Então, hoje a comunidade brasileira lá é muito grande. Tem muito. Já acontece muito eventos de brasileiros, que antigamente já não tinha. Então, realmente, aí é uma grande crescente. Até a questão de médicos também. Eu não conheço médicos brasileiros, mas eu sei que a França também importa muitos médicos do mundo todo aí para poder suprir essa necessidade. Esse apoio de brasileiros lá também facilita bastante, Aline? Desde o começo você sempre teve amigos, colegas brasileiros lá com você? Sim, facilita bastante. Desde o começo, desde a faculdade, eu tinha essa rede de apoio, porque a gente já fica longe da nossa família, né? Que faz muita falta o ano todo, os amigos do Brasil também que a gente deixa aqui. Então, acaba tendo essa rede lá que ajuda. A gente, um vai fazer mudança, todo mundo vai para ajudar na mudança, porque lá é assim, né? Faça você mesmo, não tem isso de vou contratar uma empresa e tudo mais. E se vê final de semana e faz churrasco e tudo mais. Então é uma grande rede de apoio, assim, para tudo que a gente precisa e eu acho muito importante. Acho muito importante também você mergulhar na cultura francesa, ter amigos franceses, para você praticar bastante o francês fora de um âmbito profissional, porque querendo ou não é outro vocabulário, né? Você conversar. Normal, né? Exatamente. Mas eu também não tenho remorso, não, de conviver com brasileiros. Eu gosto bastante também. Do que mais você sente falta, Aline, aqui do Brasil, de Rondônia, quando você tá lá na França? Então, principalmente de morar em uma cidade pequena, porque eu sempre morei aqui em Rolim, adoro. Quando eu venho aqui passar férias, eu fico apaixonada, sempre pensando em ficar. Então, eu gosto muito daqui da região. As pessoas, nós somos um povo muito caloroso, né? Um povo muito trabalhador. Acho que isso volta na questão que você perguntou da França importar tanta gente. Nós somos um povo muito esforçado, muito trabalhador. Às vezes você tá ali trabalhando, as pessoas falam, nossa, mas você não cansa? Não, a gente gosta do que a gente faz. Aqui no Brasil a gente dá tudo de si, vai atrás, busca. Então, é uma coisa que também me faz falta conviver bastante com brasileiros. E fora comida, né? A gente ama. Os franceses também adoram a comida do Brasil. E a família, os amigos, tudo faz falta quando a gente tá lá. Mas Hoje eu pergunto agora que te acompanha nas redes sociais, tem uma cozinheira brasileira lá também na equipe, né? Como é que é essa questão? É a única brasileira que trabalha com você lá na equipe? isso, na empresa que eu trabalho tem outro brasileiro, um engenheiro, mas ele tá em outra cidade, na França. E aí tem a Simone, que ela cozinha pra gente todo dia, ajuda a gente em tudo. Ela cuida da gente, ela é uma mãe pra gente, assim, realmente. E é muito gostoso, porque os franceses adoram a comida que ela faz. Eles pedem, assim, pedem pra fazer feijão, pedem pra fazer feijoada. Aham, então é bem gostoso. E a gente desenvolveu também, por essa questão de almoçar todo mundo junto na obra, a gente desenvolveu quase que uma família, porque você tá ali, você passa mais tempo do que qualquer pessoa do seu convívio, você chega às 7, 7h30, você vai sair às vezes 7, 7h30 da noite. Então, às vezes 8 horas. Nessa época que eu trabalhava de noite, eu saía meia-noite. Então, você acaba desenvolvendo uma família, uma amizade, porque você convive muito com aquelas pessoas e comendo junto, e o que você fez no final de semana, o que você vai fazer amanhã e não sei o quê. Uma hora é uma reunião de obra, porque você tá ali almoçando e já tá falando como é que você vai fazer as coisas à tarde, ou semana que vem, ou sei lá quando.
mas outra hora também é sua família, então também é bem, bem gostoso. E é essa questão da comida que aproxima a gente. E a Simone, ela é uma mãe, assim, ela vê alguém com gripe, doente, ela fala, vou fazer um chá pra você, vou fazer alguma coisa. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Tem alguma nacionalidade, fora os brasileiros e franceses, que você, quando você conheceu, você falou, cara, que pessoal bacana. Ai, tem bastante. O pessoal da Romênia é muito gente boa. Romênia. É. E eu já trabalhei com eles bastante porque eles fazem parede divisória de gesso. Já conheci uns que colocam janela também. Inclusive foi bem engraçado porque eles chegaram na obra, duas empresas diferentes, e eu tentando, né, me comunicar com um e com o outro, tipo, fazer essa ponte, né? E eles, não, a gente vem da mesma cidade, na Romênia, a gente já se conversou. E aí eu tava ali, então tá bom, né? Então, vou ali, nem preciso mais fazer meu trabalho. Então é bem bacana, assim, é bem um povo bem receptivo, bem animado, assim, bem legal. Que bom. Aline, tem alguma história que te marcou, assim, pessoal, uma história pessoal ou até mesmo profissional que te marcou lá na França? Seja alguma coisa boa, alguma coisa ruim, Tem, episódio? tem várias coisas. Eu até tava pensando hoje, né, em alguns episódios. Teve, por exemplo, o meu primeiro estágio na França, que foi, eu consegui ele no meio do Covid, né? E eu lembro que eu tava estudando, assim, e o telefone tocou, e eu no meio da aula online, né? Mas no meio da aula, o telefone tocou, eu atendi, não entendi direito que empresa que era. Mas eu comecei a conversar, normal, o rapaz me falando que queria que eu fosse fazer uma entrevista e tudo. E eu fui conversando com ele, eu não percebi que aquilo ali já era a minha entrevista de estágio. Então, no outro dia, quando eu cheguei lá pra fazer a entrevista, ele já falou pra mim, falou, não, você vai começar tal dia e vai fazer tal obra e não sei o quê, e já tava tudo certo. Então, foi um dia bem feliz, assim, porque tava bem difícil conseguir estágio. E eu nem percebi que com uma ligação, que eu podia não ter dado importância, podia não ter nem atendido, sabe? Podia ter falado pro cara, me liga depois, mas não, sabe? De repente, mais ansiedade por saber que de repente seria entrevista, né? Foi natural. Exatamente, eu não tinha nem me preparado e foi natural ali, deu tudo certo. Então, e esse estágio foi o que me deu a oportunidade de trabalhar onde eu trabalho hoje, porque nesse estágio me falaram, faça bons contatos, guarde o telefone de todo mundo, porque uma hora você vai precisar. E realmente, eu mandei currículo para muitas empresas. Só que eu te dou um papel aqui meu hoje, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Quando você já vê alguém trabalhando, já sabe como é e tudo mais, é muito mais fácil. Era formalidade. Exatamente. Yeah. Então, depois, quando eu terminei a faculdade aqui no Brasil, eu tive muito medo de não conseguir voltar para lá. Claro que eu poderia ter trabalhado no Brasil também, não me colocaria problema nenhum, eu ficaria tranquila, muito feliz, inclusive. Mas eu queria voltar para ver outras coisas ainda, sentia que ainda estava faltando um pouco de experiência. E aí foi o que me deu a oportunidade aí para voltar. Teve algum outro que te marcou negativamente, assim, o episódio? Negativamente, às vezes acontece, né, de a gente se desentender na obra, mas uma coisa que eu aprendi muito rápido foi a resolver os conflitos rápido e não guardar mágoa nem nada. Às vezes você vai discutir com alguém porque você tem uma opinião diferente e 5 minutos depois o cara vai falar pra você, vamos ali almoçar? E aí você vai e tudo certo, e passou por cima de tudo e tá bom, sabe? Tudo deu certo. Acontecem episódios negativos, sim. Quando eu fui procurar uma casa para morar, foi bem difícil, porque agora já trabalhando faz 2 anos já, nem mais até, fui procurar uma casa, não conseguia de jeito nenhum, tava muito difícil. Paris é muito difícil de encontrar casa, né? E ninguém queria me alugar, porque eu tinha, sei lá, nem um mês de salário ainda. Então, era uma incerteza, né? Mais uma dificuldade. De que se eu ia continuar empregada ou não. E aí, quando eu consegui alugar, foi assim uma alegria, meu Deus do céu. Mas aí vieram todos os problemas, né? Pô, tal coisa estragou. Cara, como é que eu vou fazer pra arrumar? Tipo, não é assim, vou ligar pra alguém que vai vir aqui e vai arrumar rapidinho. Não, tem que se virar. Meu pai. Eu vou ligar pro meu pai. Não tem vou ligar pro meu pai. Vou fazer uma mudança. Meu pai vem. Não, é você. Tive que andar um dia, coloquei a cama no porta-malas do carro, o porta-malas não fechava. O cara que me vendeu a cama já tinha ido embora, eu tava ali, falei, vou ter que ir agora. E fui com o porta-malas aberto, contei depois pra minha mãe, ela quase infartou. Aline, mas como é que você enxerga a questão da sua base familiar? Você acha que isso é fundamental também para um intercâmbio desse, para você ter psicológico para aguentar as adversidades, né? Porque partir para um intercâmbio desse, a engenharia ali, o técnico é o pior, é o menor dos problemas. Tem que passar por todas as outras
tribulações aí. E tanto o intercâmbio agora com você morando. Qual a importância que você vê da família? Né? Talvez você tenha colegas ou amigos lá na França, que de repente não tem uma estrutura familiar tão boa, que de repente, não, vou voltar para o Brasil, né? De repente, não sei se já aconteceu, mas qual a importância que você dá para a família? Muito importante. Nossa, desde o começo, os meus pais, até quando eu fui pra UEM, hoje meu pai ainda brinca, fala assim, minha filha, se fosse pra olhar a situação financeira, você nem tinha ido. Porque ele fala, é tudo muito difícil, a gente resolveu meter a cara e falar, vamos que vai dar certo. Ele sempre fala, começa que no final as coisas dão certo. E depois, quando eu fui para a França também, a gente tinha acabado de abrir a empresa, né, o Laboratório Solo Mais, na primeira vez que eu fui lá em 2019. Minha irmã ficou aqui com meu cunhado, meus pais, todo mundo tocando tudo e tudo mais, mas eu fui no meio desse começo, né, que se você for ver, eu deveria até... nova ali da família, né? Se você for ver, eu deveria até ter ficado para dar uma força, né, e tudo mais, mas meus pais falaram, vai que a gente dá um jeito daqui. E graças a Deus, assim, meus pais sempre me apoiaram muito, minha irmã, todo mundo. Eu, quando tinha prova na faculdade, meus pais nem dormiam, preocupados, pensando, minha mãe rezando. Então, assim, essa base familiar é muito importante. Eu não sei como eu teria feito se não fosse eles na minha vida. Até hoje, assim, ligo pra minha mãe todo dia, peço conselho. Às vezes acontece alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer. Eu vou, mando uma mensagem e realmente é minha base, assim. E como é que você mantém essa saudade, assim, mantendo contato, ligação, ou como é que você se reforça, assim, psicologicamente? Porque às vezes não é fácil, às vezes mesmo você vindo, passar férias aqui, depois volta, de repente com 2, 3 meses você já dá aquela vontade de voltar de novo, né? Como é que você lida com essa Sim. questão da saudade? Eu deixo quase tudo das minhas férias pra vir passar aqui. Eu não fico viajando muito lá. Não. Eu viajo um pouco mais de final de semana, né? Mas férias mesmo é aqui. E eu lido por FaceTime, né? Ligo por vídeo todo dia e tal. E o psicológico é o esporte, assim. Eu saio do trabalho e vou treinar, porque senão realmente eu já vejo ali que eu já não tô bem, a cabeça já não tá fluindo direito. Então eu tento me manter focada o ano inteiro, porque eu sei que meus pais estão aqui, que eles estão torcendo por mim, que vai dar tudo certo no final. E aí, no final do ano, quando chega a hora de ir pra casa, é aquela alegria, né? Não tem... Quando chega no último mês, já não consigo mais contar as horas. Muito bom. Aline, quais são quais são os seus planos pro futuro? Você se vê morando na França por muito tempo ainda? O seu futuro é lá na França? É só passar férias aqui no Brasil? Como é que é? Não, eu deixo sempre essa porta aberta aí pra voltar pro Brasil. Inclusive, toda vez que eu venho, eu fico olhando como estão as coisas, pensando, e se eu fizesse isso? E se será que tem mercado e tudo? Então, sempre pensando, mas eu também quero voltar uma profissional experiente, uma boa profissional. Então, eu quero ainda conquistar outras obras, outros desafios, até eu me sentir uma profissional qualificada para eu poder empreender por mim mesma. Então, no momento, o plano a curto prazo é ficar lá, mas quem sabe um dia voltar aí para voltar a morar no Brasil e tudo. A casa da gente não tem outra, né? Então, Sim, a família é importante demais, né? Aline, e você falou de profissional qualificada. O que você acha que a principal coisa que se você voltasse para cá você aplicaria? Eu queria até compartilhar. Tem alguma coisa que você... Qual é a coisa mais, de repente, mais básica que você olhou lá na França, nossa, eles fazem isso. E aí você teve que contar para um amigo seu, engenheiro no Brasil, falar, gente, aqui é assim. Tem alguma coisa que você já compartilhou? Ou de repente alguma coisa que você queira compartilhar da França lá para trazer para o Brasil? então, essa questão da construção em madeira é uma coisa que até hoje, quando eu falo aqui, todo mundo fica meio, nossa, mas vocês fazem prédio em madeira. É uma coisa que está começando, né? A gente sempre construiu em madeira, né, desde de então, mas é uma técnica nova, né, para fazer com esse CLT e tudo mais que o pessoal está usando bastante. Então, é algo que eu penso em aplicar aqui. Claro que seguindo toda a performance de temperatura, né? Performance térmica para você, principalmente aqui na nossa região que é bem quente, né? Mas é um método que eu acho muito interessante, pouco resíduo, faz rápido, então eu acho bem bacana mesmo. Aline, como engenheira, como profissional qualificada, você tem alguma outra especialização que você ainda pretende fazer? Tem algum curso lá pela Europa? Tem algum outro... Você
planeja, de repente, continuar na área acadêmica, fazer outros cursos, você vislumbra o que na sua área como engenheira? Você ainda tem planos futuros como Nesse, seu currículo? nesse momento, eu estou tentando desenvolver bastante essa parte de desenvolvimento pessoal e gestão humana mesmo. Então, estou lendo bastante livro sobre isso. É, ainda não estou fazendo o curso, mas com os livros, assim, já tenho várias coisas que eu percebo que dá para aplicar e eu estou gostando bastante de estudar nessa área. Mas por enquanto, é continuar mesmo nessa questão da obra, mas mais me aproximando do planejamento financeiro também. Porque no começo a gente fica bem focado em executar, técnica, mas essa questão do financeiro pega bastante, né? Principalmente porque se você derrapa ali na sua escolha técnica e você acaba saindo fora do seu orçamento, já fica uma imagem ruim para o cliente, uma imagem até da sua equipe para a empresa, né? Porque se você não ganhar dinheiro, então é uma questão também que eu também quero me desenvolver aí. Entendi. E hoje você está aqui em Rolim de Moura, né? Quando você voltar para a França, já tem alguma outra obra lá? Como é que é isso com a questão da sua empresa? Eles te mandam para a demanda que tem? Você tem alguma flexibilidade, de repente, para escolher a sua área ou não? Não, a flexibilidade é assim, onde tem, Onde tem, vai. você vai acabar indo. Eu sempre brinco com eles, eu, onde me mandar eu vou, né, e tal. Fico brincando com eles. Quem sabe um dia não me mandam pro Brasil, né? Mas Hoje a empresa ela tem uma abrangência só ali em Paris ou tem outras cidades ali da volta? hoje é mais focado na França, né? Paris e outras cidades da França. Então tem obra no norte, no sul, vários lados da França a gente tem agências e tem obras que estão acontecendo. Eu estou alocada na agência de Paris mesmo, na agência da região da Ilha da França, que eles chamam, que é aquela região ali metropolitana de Paris, porque obra nova hoje em dia sai mais nas cidades dormitório em volta de Paris, né? Paris mesmo já tem muita coisa construída, tem até uma questão dos terrenos serem neutros e você não poder mais construir. Mas eu tô mais nessa região hoje. E aí, a próxima obra que vai vir agora vai ser uma obra mais no sul da região parisiense ali. Antes eu tava no norte da região, agora eu vou pro sul da região, mas é questão de, assim, 1 hora de carro da minha casa todo dia. Mas isso é normal, para o condutor de obras é normal, que ele já está preparado a saber que se ele está na região de Paris, ele vai pegar bastante trajeto durante a sua rotina ali do trabalho, né? Porque as obras geralmente são meio longe. E aí seria para fazer uma obra de fachada também, como eu comecei nessa empresa, e depois aí indo para outras demandas. E se a empresa tiver uma demanda de alguma obra, cidade bem lá no norte da França, de repente tem a necessidade de você se mudar novamente, sair de Paris? Pode acontecer, sim. Claro que a gente tem a opção de talvez poder escolher, poder negociar, mas tem essa opção. Mas aí nesses casos tem benefício, né? Seja para locomoção, para voltar de final de semana para sua casa mesmo, como que vai fazer para morar lá e tudo mais. Lá, qual que é, pessoal, entender um pouquinho, quais são os limites, assim, por exemplo, para chegar lá no norte da França, qual o meio de locomoção, quanto tempo, assim? 3 horas de carro, você vai até o norte da França. 3 horas. 3 horas já tá ali na Bélgica. Já tá atravessando ali. E aí tem trem, né? Eles têm o TGV, o trem de alta velocidade deles, que também vai muito bem. Vai ali, por exemplo, de Paris até o sul da França, que é Marseille, você faz de carro em 7 horas. Mas de trem você faz em 3 horas, de trem de alta velocidade. Então, é um país que você consegue fazer em 7 horas, 8 horas no máximo, se for uma montanha. Mas você consegue ir de uma cidade até outra. E como é que, falando de cidades aí, Aline, como é que você enxerga essa questão das cidades relacionando aqui com o Brasil? Lá a França realmente é mais bonito? Como é que tá a questão de segurança lá? Como é que essa questão de paisagem, de morar, de um cidadão morar lá, como é que você vê essas diferenças com aqui? Obviamente, guardadas as proporções que você falou que Paris, né, capital da França, e Rolim de Moura aqui, 50 e poucos mil habitantes, né? Eu sou suspeita, eu acho a Olinda de Moura muito bonita, então eu não posso nem falar. Eu gosto muito daqui e acho que nossa região tem crescido muito, né? Tem se desenvolvido muito, nossos espaços estão cada vez melhores, as pessoas estão construindo cada vez melhor, mais bonito. Antigamente a gente não via o que a gente vê hoje. Tem dias na minha casa que meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, a gente sai só pra ver casas novas, lindas, que estão saindo por aí. Então, realmente, a nossa região, principalmente aqui, que
dirigiu um pouquinho, tá em um rio, dirigiu um pouco, pode fazer uma trilha, uma cachoeira. Poxa, isso, você fala isso pra um gringo, ele fica maravilhado, ele pensa, meu Deus, vocês têm só o ano inteiro pra aproveitar. Então, isso é muito bom. E lá também, né? Claro, tem os pontos turísticos, tudo é muito lindo, tudo é muito bonito. E a questão da segurança ainda é muito boa. Só claro que você vai ouvir dos pickpockets, né? Que roubam aí sem você perceber. Isso, infelizmente, tem mesmo. Mas Sofreu ataque de um? Não. já quebraram o vidro do meu carro 2 vezes. Mas não roubaram nada, não tinha nada dentro. A primeira vez roubaram a mochila da minha amiga que tava dentro, infelizmente. Tinham todas as lembranças do intercâmbio dela e tudo mais. Foi na véspera dela voltar pro Brasil. Infelizmente, acabou perdendo a mochila. Mas fora isso, a segunda vez não tinha nada. Não roubaram nem nada, assim, que tinha dentro. Não sei o que estavam procurando, mas não roubaram nada. Só quebraram mesmo. E é isso. Mas é porque eu também não tenho vaga de garagem, então eu deixo na rua e aí aconteceu isso. Mas se não, o resto ainda continua sendo um país bem seguro pra se morar. Não tenho do que reclamar, não. A nossa cidade de Rolim de Moura também é muito segura, se a gente comparar com grandes centros, né? Mas acredito que se a gente conversar com alguém que se mudou de São Paulo ou do Rio de Janeiro para Paris, vai falar que realmente Paris é muito mais segura em questão de não ter assalto, de não ter nada, né? Aline, antes a gente tá encaminhando pro final, antes de eu passar a palavra para você fazer suas considerações finais, tem aquelas 2 perguntinhas que eu faço para todo convidado meu. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Então, um conselho, né? Eu vou ser bem repetitiva. Eu pediria para os meus pais, porque realmente eles sempre me dão excelentes conselhos, desde o começo, aí me apoiando. Então, eles sempre vão ser a base aí. Eu sempre pediria para eles. E uma foto, eu acho que eu tiraria com toda a minha família reunida, porque é algo que eu sinto muita falta. E por eu passar o ano inteiro vendo fotos deles, é até estranho quando eu vejo uma foto que eu tô junto. Eu penso, nossa, eu tô aqui nessa foto. Virou comum não ter você na foto. Eu não estar ali. Então, eu também tiraria uma foto com toda a família. Que bom, Aline. Aline, grato por você ter aceitado antes de eu passar a palavra para você, mas já quero deixar registrado, grato por você ter aceitado o convite. Quando eu mandei, né, de surpresa aí para a Aline, eu falei, Aline, a gente fez uma votação aqui, né, entre eu, a Andressa, minha namorada, e a Amanda. Eu falei, a gente fez uma votação e você vai no podcast, né, porque já tinham pedido também no Instagram lá, e a Aline topou. Primeiro ela topou, depois ela se preocupou. Não foi o contrário. Então, grato por você ter aceitado e compartilhado um pouquinho com o pessoal aqui da sua experiência na França, um pouquinho da sua trajetória de vida também, dos seus pensamentos, suas ideias, né? E para finalizar, para você deixar uma mensagem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de sair da zona de conforto, né? Porque eu acredito que tanto lá para você ir a primeira vez para a França, como toda inda e vinda do Brasil, é sair da zona de conforto, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal na câmera ali sobre a importância de sair da zona de conforto e explorar novas oportunidades, né? Então, eu queria agradecer também a oportunidade. Eu fico muito honrada de estar aqui, ainda mais em um podcast que vem tanta gente ótima aqui para falar e tudo, para falar principalmente da nossa região. Eu fico muito orgulhosa de saber que nossa região tem profissionais excelentes, que estão aqui trabalhando e tudo mais. Eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, por onde eu passo. Sempre comento, mostro no mapa para todo mundo onde é, como que é e tudo mais. E quero te parabenizar também por esse projeto, que é maravilhoso. Com certeza vai desenvolver muito aí nossa região, o pessoal que quer empreender, o pessoal que tem comércio. Então, eu fico muito feliz, muito grata. E eu queria dizer para todo mundo que tem vontade de ir para o exterior que as oportunidades estão aí. Esse é o recado que eu queria deixar. Que se você tem uma vontade, vai dar certo. E às vezes você tá fazendo ali tijolinho por tijolinho e acha que ninguém tá vendo. Mas no final sempre vai ter alguém observando e vai poder te dar a oportunidade que você tá esperando. Isso daí, as oportunidades sempre virão. E é isso aí. Eu queria deixar aberto aí se eu puder ajudar alguém, inspirar alguém. Minhas redes sociais estão aí, pode falar comigo e eu vou ter muito prazer em ajudar. Muito bom, Lino. Grato por você ter aceitado mais uma vez. Obrigada pelo convite. E esse foi mais um episódio do Momento Chave Podcast com a Aline Bergamin Furtado, engenheira civil
que fez intercâmbio na França e está morando atualmente na França, né? Depois de concluir seus estudos lá, teve uma dupla diplomação, né? Retornou ao Brasil para concluir a graduação, recebeu proposta de emprego lá, está lá da nossa cidade aqui, Rolim de Moura, né? Interessante trazer histórias, trazer pessoas que têm histórias relevantes aqui. Esse é o propósito do Momento Chave Podcast também. E se você é engenheiro, se você seja estudante de alguma outra área, algum outro segmento também, que de repente está na dúvida de fazer um intercâmbio, né? Considere muito, porque como a Aline esteve falando e a gente comentou aqui, isso é experiência de vida, né? Não apenas para a sua formação, não apenas para o seu segmento. Isso enriquece, eu acredito também, quase tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na época que eu estava em Porto Alegre, mas eu acredito que dos relatos de todas as pessoas, isso enriquece como ser humano de uma maneira imensurável, né? Então, com certeza, a Aline tem histórias que hoje a Aline, ela não é a mesma pessoa, de repente, que se tivesse ficado no Brasil, né? Para concluir a graduação por aqui, não desmerecendo os colegas, né, dela de turma, mas com certeza esse passo a mais, ela ter saído da zona de conforto e ter procurado esse intercâmbio, fez ela não só uma profissional melhor, mas com certeza uma pessoa melhor também. Então, para vocês que acompanharam até agora esse episódio, ainda não seguem o Momento Chave Podcast no Instagram, @Momento Chave Podcast, estamos lá no Spotify também, se você quiser acompanhar, é adepto de acompanhar podcast em áudio, também estamos no Spotify, em áudio e vídeo. E fiquem ligados para o nosso próximo episódio.